Um dia desse eu tava me olhando no espelho e percebi duas coisas. A primeira é que a minha testa é maior do que a da Larissa Manoela. E segundo, que eu consigo fazer isso aqui. Eu sei, isso é demais, mas por que fazemos isso? Qual que é a funcionalidade dessa maravilha do corpo humano? Pois é, e ainda tem outro detalhezinho que vocês gostam de ficar lembrando um pouquinho. Mas eu tô de boa com isso. Pelo menos essa habilidade aqui eu acho que dá pra me coçar um pouco. Comenta aqui embaixo pra que você acha que serve essas coisas. Eu não tenho muita certeza. Tá, mas o grande mistério mesmo desses truques é por que algumas pessoas conseguem fazê-los e outras simplesmente não conseguem. E para responder isso, vamos passar hoje por uma história sobre genética e decepção. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e este aqui é mais um episódio do Ponto em Comum que só pôde existir graças aos meus incríveis apoiadores. Ok, mas voltando para o assunto, eu quando tava me olhando ali no espelho e vendo que a minha língua conseguia enrolar com perfeição, eu fiquei maravilhado, mas eu ainda não sabia qual era a utilidade daquilo. Então, fui dar uma olhadinha ali nas internets, o porquê disso acontecer. Sempre, é claro, pesquisando nos lugares ideais para uma boa pesquisa. Mas antes de digitar qualquer coisa, eu pensei que todo mundo realmente conseguia fazer esse feito. No máximo ali uma exceção de algumas poucas pessoas retardadas especiais. Então, abismado com isso, eu perguntei para os seres humanos do Twitter: gente, alguém aqui não consegue enrolar a língua, né? E teve gente que realmente se assumiu logo como não sendo capaz de tal façanha. E por outro lado, teve gente que disse que esbanja essa habilidade e teve quem ainda foi mais longe. Então, achando isso tudo muito estranho, o fato de ter gente que consegue e que não consegue fazer esse truque, eu fui pesquisar por que algumas pessoas não conseguem enrolar a bendita língua. Bom, mas e aí eu descobri que ao redor disso tudo existe um certo mito que nem eu sabia, ou pelo menos eu não lembrava. Que ele é o seguinte: para a maioria das pessoas, essa habilidade de enrolar a língua é algo que nós ganhamos através de um único par de genes. Então ele deveria seguir em tese todas aquelas regras que foram estudadas muito bem por Mendel. Mendel foi um monge católico que viveu em um mosteiro. Lá ele fazia várias atividades, como a de cuidar de um jardim. Mas um dia ele resolveu literalmente levar isso para outro patamar. Ele, uma pessoa inteligente, começou a observar que as ervilhas no seu jardim não eram todas iguais. Algumas eram verdes e outras amarelas. Então, vendo essa coisa toda, ele pensou: nossa, mas que qual será a razão disso acontecer? Então ele foi brilhantemente cruzando ervilhas entre si, sempre tomando cuidado para ver qual era a característica dos pais e qual era as dos filhos. E depois de muito trabalho, ele acabou descobrindo que havia algo dentro dessas plantas, algo como dois fatores. Os filhos recebiam um do pai e outro da mãe. Esses fatores podem ser de dois tipos. Um que contém uma ordem que obriga a ervilha a ser amarela. Amarela, cacete, tem que ser amarela. Você tem que ser amarela, amarela. E tem outro fator que também não obriga a ervilha a ser nada, mas se quiser pode ser livre para ser verde, por exemplo. Verde. Você pode ser verde, pode não ser verde. De qualquer jeito, você escolhe aí, tá? Então, quando uma planta filha recebe, por exemplo, dois fatores desses aí que ordenam a cor amarela, que impõem a sua vontade, dois fatores dominantes, aí esse indivíduo acaba se tornando amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Pois é, não tem muito o que fazer, né? Se os dois estão dizendo pra você ser amarelo, você vai acabar sendo amarelo. Agora, e se esses dois fatores forem da cor verde? Ou seja, daqueles mais tranquilos, mais de boa, mais recessivos? Aí, só com esses dois, o indivíduo vai se sentir bem à vontade pra ser verde. Você pode ser verde, pode não ser verde. Verdinho. Então, se esses dois fatores aí, que são gente boa, estão só aí tranquilos, se eles estão sugerindo pra ser verde, por que não ser verde, hein? Por que não? É verdinho. Beleza, até agora foi fácil, mas imagina só se a gente misturar um fator dominante com um fator recessivo no mesmo indivíduo. Nesse caso, não é difícil de imaginar que as vontades mais efusivas do lado dominante iriam acabar se sobressaindo em relação ao lado recessivo, fazendo com que o indivíduo se torne amarelo, como se os dois fatores fossem dessa cor. Amarelo, amarelo, amarelo. Não, e digo mais, você pode, por exemplo, substituir o termo fatores por genes. Então, senhoras e senhores, é por isso que Mendel
hoje é considerado o pai da genética. Curiosamente, sem nem precisar de um teste de paternidade, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho que dizer que esse foi apenas um dos primeiros passos da genética e ainda havia muita coisa a ser descoberta, como ainda temos até hoje. Bom, mas o fato é que na prática a relação dos genes com as nossas características é muito mais complexa do que isso. Veja, por exemplo, a capacidade de enrolar a língua. Muita gente pode se sentir de fato bem especial por ter nascido com os genes certos para conseguir fazer essa tamanha realização humana, não é mesmo? Ei, mano, tu consegue fazer isso aqui, ó? Ô, besteira! Porém, além disso ser comum na população, isso não é uma característica totalmente genética. Pois é, as coisas são muito mais complexas na vida real. No caso de enrolar a língua, essa capacidade acaba sofrendo influências tanto genéticas quanto ambientais. As pessoas elas podem simplesmente aprender esse truque. Mas tudo bem, provavelmente ainda há pessoas que vão levar muito mais tempo ou até talvez nunca consigam enrolar a língua. Que é uma pena, porque eles não sabem o que estão perdendo. Isso quer dizer que dentre dois gêmeos geneticamente idênticos, um pode ter e outro pode não ter essa habilidade. Sem falar que normalmente uma mesma característica do seu corpo é produto de uma interação entre vários genes. Todos eles contribuindo para que, por exemplo, você consiga enrolar a língua ou dobrar o seu dedão para trás. O que é conhecido como polegar de caroneiro. E diferentemente de enrolar a língua, o polegar de caroneiro é uma característica mais rara na sociedade humana. Também entre os meus queridos seguidores do Instagram, ou pelo menos eu tenho um forte indício disso. Mas o fato é que tem gente que consegue sim realizar essa proeza. E por ser algo raro, geralmente as pessoas acabam achando isso um pouco estranho. Ei, Carlinhos, mano, beleza? Beleza. Creio em Deus Pai. E mais uma vez havia o mito de que essa capacidade deveria também seguir as regras clássicas de Mendel, sendo apenas um par de genes responsável por tudo isso. Porém, assim como enrolar a língua, dobrar o dedão é também muito provavelmente um produto de vários genes interagindo entre si e com o meio ambiente. E um outro detalhe curioso é que simplesmente talvez essas categorias bem definidas e separadas de ter ou não ter essas características, talvez isso tudo nem sequer exista na prática. Isso pode ser tudo fruto da nossa imaginação. Porque assim, o negócio é o seguinte, tem gente, por exemplo, que consegue dobrar a língua direitinho, outros não conseguem de jeito nenhum, mas também tem uns que estão ali no meio do caminho, que não é nenhuma coisa nem outra, como é o caso dessa pessoa maravilhosa que comentou no meu tweet sobre o assunto. E pro polegar de caroneiro também é mais ou menos a mesma história. Existem pessoas com diferentes níveis dessa habilidade. Ou seja, muito provavelmente esses mitos genéticos sobre línguas e dedões começaram pois eles eram muito práticos para explicar as regras de Mendel. Afinal, numa sala de aula não costuma ter muitas ervilhas, mas certamente você vai encontrar muitas línguas e dedões. Então, gente, é assim que funciona, viu? O Enzo aí, o menino consegue dobrar a língua, dominante, e a Valentina consegue dobrar o dedão para trás, a menina é recessiva. Então, apesar de parecer um pouco chato, um pouco caxias, o ideal mesmo seria a gente não continuar propagando essa mentira. Pelo menos uma bela imprecisão, dá pra dizer assim. Porque também, né, imagina só o tamanho do trauma se uma dessas crianças resolve ir a fundo no assunto, pode acabar chegando à conclusão de que ela não é a filha dos pais dela. Mas se eu sou dominante e os meus pais são recessivos, isso significa que eu sou adotado? Por essas e outras, seria muito bom se nós deixarmos esse mito de lado e começarmos a trazer ervilhas para dentro de uma sala de aula. Uma ideia legal, hein? Depois vira até um lanche. Não, gente, e é sério, o negócio é tão entranhado na sociedade que até a página Genética Humana da Wikipédia em português tá propagando esse mito. Mas eu espero que depois a galera conserte isso aí, né? Mas sabe o que não precisa ser consertado? O seu fone de ouvido. Pois é isso mesmo, o ASMR pode causar sensações muito estranhas em você, não é o problema do seu fone. E nesse vídeo bem aqui, eu explico o que é exatamente esse fenômeno que divide tantas opiniões. Dá uma olhadinha que ficou da hora. E obrigadíssimo quem me segue nas redes sociais por terem contribuído, mesmo um pouco sem querer, com esse vídeo bem aqui. Então se você quiser participar também dos próximos vídeos,
Me siga no Instagram e no Twitter. E fique atento às minhas postagens por lá, porque nunca se sabe quando é que elas vão acabar parando por aqui, né? E obrigado também aos meus queridos apoiadores, como a Amy Hobbs. E só por esse nome aqui, eu sei que ela já tá assistindo o Ponto em Comum desde quando aqui era tudo mato. E hoje ela queria indicar as tirinhas do estúdio Gota de Areia. Então, valeu demais pela indicação pra gente e pelo apoio, que faz toda a diferença. Então, se assim como ela, você gostaria de aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso podcast secreto e grupo do WhatsApp para falar comigo e outros amantes da ciência, eu sugiro você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau! Nossa, meu ombro estralou agora.